Diga graças a Deus. Josué, capítulo de número 1. Josué é o sexto livro da Bíblia, irmão. Você abrindo em Gênesis, aí você vai passar Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí vem Josué. Josué, capítulo de número 1, o número 1. Melhor dizendo, né? Josué 1. Acharam, gente? Então vamos lá. Vamos pegar aqui no versículo de número 1 também, gente. Diz assim pra gente aqui, ó. E sucedeu depois da morte de quem, pessoal? De Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, dá uma paradinha aqui, irmãos. Moisés era servo de Deus. Moisés foi o homem que Deus levantou para resgatar o povo de Deus do Egito. O que acontece, irmãos? Houve uma grande fome na terra na época de Jacó, e aquela fome ali se espalhou pelo mundo, e o único lugar que estava tendo mantimento era o Egito, porque Deus deu um sonho a Faraó, Faraó não soube interpretar, o pessoal de Faraó, aqueles adivinhos lá, os magos de Faraó não conseguiram interpretar, e José, filho do Jacó, foi à presença do Faraó e interpretou. E por causa dessa interpretação do José, o José foi levantado a governador do Egito. E aí o José fez um bom trabalho ali, irmãos, com o povo do Egito, e no Egito não faltou comida, pelo contrário, o Egito tinha para ele e tinha ainda para suprir para outras nações. Olha que coisa, irmãos. Quando a pessoa está na direção de Deus, ela tem para ela e ainda tem para o quê? Para outras pessoas. Mas por que isso, pastor? Porque José, ele estava debaixo da promessa de Deus. Deus havia falado com José que ia levantar ele, que ele ia ser maior que os irmãos. Amém, pessoal? Então, o povo de Israel foi para lá para o Egito. E ali, meus irmãos, eles começaram a habitar no Egito e o povo começou a crescer. E o que é que acontece, irmãos? Chegou uma época que um outro faraó mais recente não conhecia a história de José no Egito. Não sabia quem era José. Mas ele vivia ali, e o povo hebreu crescendo, então aquele povo ficou com medo de o povo de Israel crescer demais e tomar o Egito para si. Amém, pessoal? Então eles, para poder brecar, para poder evitar um tipo golpe de Estado, eles aí começou a oprimir o povo de Deus. E por 400 anos ele oprimiu o povo de Deus. Por 400 anos ele ali maltratou aquele povo, irmãos. Mas em meio àquele povo ali, se levantou um grupo de pessoas, podemos dizer assim, que começou a buscar a Deus, irmãos. E aquele povo começou a buscar a Deus, começou a invocar o nome do Senhor. E Deus ouviu o clamor daquele povo. A Bíblia diz para a gente nas Salmos, E invoca-me no dia da sua angústia, e eu te livrarei, e tu o quê? Me glorificarás. Então, quando o povo se colocou a buscar o Deus de Israel, Deus aí ouviu o clamor, o gemido daquele povo e atendeu a oração daquele povo. Aprende uma coisa, se você ainda não é de oração, busque ser de oração. Comece a clamar a Deus mais, irmãos. Dedique mais tempo na sua vida para orar. Amém, pastor? Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Como é que você quer criar intimidade com Deus se você não entra na presença do Pai? Se você dá atenção para muitas outras coisas nessa vida e você não tira tempo para dar atenção para Deus, você perde. Então busque orar. O povo orou, Deus respondeu. E aí Deus levantou Moisés, irmãos. Moisés aqui, pessoal, ele era uma espécie de Jesus no Velho Testamento. Amém, pessoal? Moisés, ele era uma espécie de Jesus. Por quê, pastor? Porque Moisés veio para o quê? Para libertar aquele povo daquele sofrimento e trazer aquele povo para Deus novamente, irmãos. Amém, pessoal? Então, o que é que acontece? Moisés foi lá, se apresentou, falou com o povo ali,
falou com o povo e tal, e começou a ir até Faraó e reivindicava, até que Faraó ali liberou o povo para sair do Egito. E o pessoal começou a caminhar com o Egito. Só que agora Moisés, irmãos, no meio do caminho, Moisés falece. Moisés morre. E esse aqui, é o futuro mais certo do homem. O pastor e da mulher não também. Que vai que a mulherada pensa que não vai morrer, né? Então quer dizer, todos nós, irmãos, se tem um futuro certo na nossa vida, você pode ter certeza. Um dia nós vamos o quê? Morrer. Mas vamos deixar esse negócio de morte um pouquinho mais para lá, né, gente? Vamos botar mais para frente aí. E vamos seguindo a vida aqui. Então Moisés ali, irmãos, conduzindo o povo, chegou o dia que o Moisés morreu. Só que havia a promessa de Deus para o povo de Israel. Havia a promessa de Deus para aquele povo, e Deus queria cumprir essa promessa. E Deus queria arcar com essa promessa. Então Deus precisava de quê, pessoal? De alguém que viesse substituir o Moisés, para que pudesse dar continuidade a quem? Ao trabalho. É como, digamos assim, irmãos, é a nossa igreja de hoje. Está um pastor na igreja ali. Aí aquele pastor fica ali 2, 3, 4, 5, 10 anos ali naquele lugar. Aí depois ele é o quê? Mudado, trocado. Vai para outro lugar. E aquele que vem, ele tem que dar continuidade o quê? Ao trabalho. Para quê, pastor? Para que aquele povo ali possa ser abençoado. Para que Deus possa continuar cumprindo a promessa dele. Então havia uma promessa de Deus. E qual era a promessa de Deus para aquele povo? Eu vou tirar vocês aqui do Egito. Espiritualmente falando, o Egito simboliza naquela época lugar de sofrimento. Amém, pessoal? Lugar de sofrimento. Então Deus está dizendo para ele assim: vou tirar vocês do Egito, desse lugar de sofrimento, desse cativeiro, e vou levar você para a terra que mana leite e mel. Então eu vou conduzir vocês até a terra que mana leite e mel. Gente, era a promessa de Deus para aquele povo. E Deus queria cumprir aquela promessa também, pessoal. Deus queria cumprir a promessa. Amém, pessoal? Só que devido à morte de Moisés, como é que o povo estava, pessoal? Irmãos? Imagine uma coisa, gente. Quando morre alguém próximo a você, você fica feliz? E quando morre alguém da sua família, você fica feliz? Você fala assim: eu vou colocar um trio elétrico agora, fazer uma festa. Amém? É assim ou não é? Vamos botar um trio aí, vamos chamar aí vários cantores gospels aí. Vamos fazer uma festa agora para arrebentar a cidade. Assim? Não. Como é que você fica? Triste. E a depender da posição da pessoa na família, às vezes tem pessoas que perdem realmente o chão e surge a preocupação. Como pastor? Sua família tem lá, digamos, seu pai e a mãe. Não é assim? Sim ou não? Irmãos, eu costumo dizer o seguinte: por mais que pai e mãe estejam velhos, por mais que pai e mãe estejam, quem sabe, até em cima de uma cama lá, mas enquanto eles estão vivos, ele é uma base para a família, irmãos. Existe ali uma segurança, existe algo na família. Mas quando fala assim: morreu o pai, morreu a mãe, vê se muitas famílias não se acabam. Acabam ou não acabam? Acabam. Por quê, pastor? Irmãos, acontece o seguinte, perdeu aquelas pessoas que eram uma referência para aquele povo. E muitas vezes, quando o pai e a mãe morrem, os filhos falam assim: e agora, o que vai ser de nós? Filho está trabalhando, tem a filha que está até casado. Está entendendo, pessoal? Está até casado, mas quando o pai morre e a mãe morre, fala assim: o que vai ser de nós agora? Rapaz, o que vai ser da nossa família aqui para frente? É um negócio, irmão, que
acontece naturalmente, a pessoa sente aquele baque ali. O pastor, que é sério. A pessoa sente como se tivesse perdido algo que amparava ela. E eu não estou falando aqui de criança, estou falando de pessoas velhas. Por quê, pastor? Eu vi isso acontecer. Eu vi isso acontecer. Então, a gente vive uma experiência. Amém, pessoal? Então, você imagine aqui que o Josué, ele era uma pessoa muito próxima a Moisés. Moisés era uma pessoa de referência para o Josué. Está entendendo, gente? Sim ou não? Moisés, ele era uma pessoa de referência para o Josué. Era no Moisés que o Josué se espelhava ali, e via como Moisés era dedicado a Deus, como Moisés fazia para Deus ali as coisas, e Moisés tinha aquilo ali como uma referência, irmãos. Josué ficava ali, quem sabe, admirando aquele homem que era tio dele ali. Então ele tinha ali o espelho ali. É como a gente muitas vezes, aquele filho muitas vezes se espelha no pai. Nós muitas vezes estamos próximos de um pastor, e ali a gente fica também observando aquele pastor, a gente tem aquele pastor como espelho para a gente. Isso acontece. Então quer dizer, irmãos, quando Moisés agora que vai liderando o povo, eu estou falando aqui, irmão, presta bem atenção. Às vezes você fala assim, pastor, eu não aguento mais, eu não suporto mais o problema em minha casa, eu já não suporto mais, não sei o que, é tanta confusão. Agora imagine o seguinte, presta bem atenção. A casa de muitos de nós aqui, no máximo aqui, muitas vezes se resume em quantas pessoas? 5, 6, no máximo aí 8, 10. Amém, pessoal? Porque tem aquela pessoa que trabalhou mais um pouquinho, botou a família para 10 pessoas, Mas tem pessoas aí que a família é o quê? É esposo, esposa, 2, 3 filhos no máximo, E os homens de hoje não estão mais corajosos que nem os de antigamente. Por quê, pastor? Antigamente os caras trabalhavam, os caras queriam filho. Hoje o cara fala assim, não, eu só quero e um já tá bom E tem aquele que fala assim, eu não quero é ninguém. Não sabe ele o quanto é bom ter filhos. O pastor, que sério, não sabe ele o quanto é bom ter filhos, Mas cada um tem seu pensamento, segue a vida. Então vamos aqui, você resume a sua família e você diz que ela vai te dar o quê? Problemas, que já tem trabalho, é assim ou não é? Mas porque filho dá trabalho, é confusão aqui, é não sei o quê, e ainda tem parente, tem primo, tem não sei sobrinho, tem aquele povo todo que às vezes vem parar na minha porta. Agora você imagine um homem só como Moisés, para uma população mais ou menos no tamanho aqui de Salvador. Quantas pessoas, quantos habitantes tem em Salvador hoje, pessoal? São quase 3 milhões de pessoas, não é isso? Sim ou não? Eu estou falando aqui agora da 4ª maior cidade do país. É isso? Salvador hoje é a 4ª maior cidade do país. Cerca de quase 3 milhões de pessoas. Gente, para aí, tente analisar. É pouquinha gente, né, pessoal? Sim ou não, pessoal? São poucas pessoas? Aí você imagine agora, se coloque na pele de Moisés, ele tendo que lidar com esse povo todo, irmãos. Tente imaginar agora como vivia a cabeça do Moisés. Mas todo mundo dava trabalho, todo mundo ficava naquele negócio, mas todo mundo queria entrar onde? Igreja? Todo mundo queria entrar na terra prometida. E agora você tente criar um filme agora, é o seguinte. Aquele homem que estava como referência daquele povo, aquele homem que estava guiando aquele povo, levando aquele povo para a terra prometida, aquele homem agora morre. Imagine agora vocês aí. Então tente imaginar como ficou a cabeça daquele povo. Tente imaginar como ficou o Josué. Pessoal.
Então, na hora da morte ali, certamente também veio um sofrimento, veio uma dor. Veio ou não veio, gente? É uma situação que ninguém quer passar, é ou não é verdade? Concorda comigo, pessoal? Eu estava falando para o pessoal lá na cidade onde eu fui pregar essa semana. Eu disse o seguinte, ó. No velório, a pior parte do velório, do sepultamento, é quando o caixão desce o quê? A sepultura. Quando joga ele dentro da cova, ou bota ele naquela gaveta lá e lacra o negócio ali agora, meu amigo, né? Então você imagina esse povo aqui que nem o corpo de Moisés eles acharam, pessoal. E aí, gente? Nem o corpo de Moisés eles acharam. Imagine aí uma família que o filho morreu, que alguém da família morreu, e essa pessoa está aí procurando esse corpo, procurando esse e não acha, pessoal. É fácil, gente. Às vezes a gente vê na televisão aí, no jornalismo, né? Sumiu, desapareceu, ninguém sabe se está vivo, se está morto. A gente só quer pelo menos, quem sabe, encontrar o corpo para poder fazer sepultamento. Quantas famílias não estão sofrendo por causa disso aí? Quantas pessoas não estão sofrendo por isso, irmãos? Olha que tristeza, irmãos. E esse povo aqui não encontraram não. O corpo de Moisés não foi encontrado. Pastor, e o que aconteceu? Bom, acredito eu que Deus levou com ele. Amém, pessoal? Né? Então o que é que acontece aqui? Estava Josué e o povo todo ali no sofrimento, chorando e tal. Mas olha o que acontece aqui, irmãos. Presta atenção no versículo 2 agora. Olha o que acontece aqui, versículo de número 2 aqui, ó. Versículo 2. Aqui é Deus falando a Moisés agora, aqui, ó. Ou a Josué. Deus falando a Josué. Moisés, meu servo, é o que, pessoal? Morto. Ó, Moisés acabou. Ô Josué, Moisés acabou. Já foi. Após a morte, segue-se quem? A igreja. Moisés acabou. A morte é o fim. Morreu, já foi. Como diz a palavra de Deus, né? Aquele que desce a sepultura não voltará mais aos lugares onde habitou, nem à casa onde o que? Ele viveu. Amém, pessoal? Morreu, acabou. Não tem esse negócio mais de voltar. Né? Lá na sepultura não tem louvor, não tem indústria, não tem mais sabedoria. Todo mundo que morre é o quê? Defunto. Acabou. Não tem mais jeito. Só vai restar para agora o povo o quê? A lembrança, a saudade. É assim ou não é? Hã? Fica ou não fica? Fica. É por isso que nem foto de parente que já foi eu gosto de estar vendo. O pastor, nem foto de sua mãe, nem de minha mãe, nem de pai, nem de ninguém. Foi, eu não gosto de estar vendo. Por quê, pastor? Porque na minha visão, pessoal, isso aqui é algo meu, não é? Na minha visão, se eu ficar olhando aquilo, ele traz o quê? Pra gente mais sofrimento. Porque dói, pessoal. Dói. De vez em quando você se pega lembrando da pessoa, se vem aquela lembrança e você começa a chorar. Então eu já nem olho para a foto para poder não vir o quê? A lembrança. Mas mesmo assim de vez em quando aparece. Então imagine o sofrimento aqui. Mas Deus falou para Josué. Observe que o momento de Josué não era um momento o quê? Bom. Não era um momento agradável, irmão. O cidadão estava ali sofrendo, chorando. Imagine você. Você está vivendo a situação dessa e chega alguém para você com certas palavras. Revolta ou não revolta, pessoal? Mas Deus chega aqui, ó, o Josué. Ô Josué. Moisés, meu servo, é morto. Acabou. E aí ele vem aqui e diz, ó. Aqui, ó. Levanta-te o que, gente? Pois agora passa este Jordão, tu e quem? E todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de quem? De Israel.
A situação estava difícil. O momento não era um momento fácil para o Josué. Mas aqui Deus agora chega para Josué e fala o seguinte: ó, Josué, acabou Moisés. Em outras palavras, ei, engole o choro, pare de chorar, enxuga as lágrimas. Ô rapaz, se põe de pé. Se põe de pé agora. Porque você precisa seguir o quê? A vida. Tem pessoas que quando morre um parente, ou até por algum outro motivo, a pessoa se abate, a pessoa fica cabisbaixa, a pessoa perde o ânimo. Já tem gente que diz que não quer mais viver, entra por depressão, e é aquela situação, meu amigo, que se deixar a pessoa acaba morrendo. Acontece isso ou não? Mas olha o que Deus falou aqui: levanta-te. Ou seja, pessoal, ei, se põe de pé. Se põe de pé, se põe na posição. Em outras palavras, você precisa sair da situação que você o quê? Está. Ei, se anima, se alegra agora. Você precisa se levantar diante dessa situação, porque agora é contigo. O negócio agora é com você. E tem gente assim, irmãos. Talvez você está vivendo qualquer problema, que não seja a morte de alguém. Mas talvez você está desanimado, porque talvez você perdeu lá um emprego, ou você, o seu comércio lá, alguma coisa começou a falir, e você começa a ficar o quê? E agora, o que vai ser de mim? O que vai ser de minha família? Como é que eu vou fazer? Ou foi ao médico lá e o médico falou: você está com tal problema de saúde, e a pessoa se abate. Eu vi um caso de uma pessoa que ele foi fazer uns exames lá, e o médico falou assim: olha, você está com diabetes. Aí quando falou com o cidadão que ele estava com diabetes, meu irmão, aquilo deu uma depressão no cara. Deu uma depressão no cidadão. E aí ele chegou na igreja lá com a esposa, pedindo oração, para fazer oração. Aí perguntei para a esposa: mas como aconteceu isso? Ah, pastor, porque ele descobriu que está com diabetes e tal. Assim, eu falei: irmão, você tem que se levantar, irmãos. Você tem que lutar agora. Você vai lá, você não foi no médico, o médico não passou o tratamento, faz o tratamento. Crê na palavra de Deus, confia que Deus é contigo para te dar vitória, né? Se levanta, irmão. Você não pode ficar nisso não. A situação, irmão, para você ver, por causa que ele recebeu um diagnóstico de diabetes, ele agora já estava tomando medicamento tarja preta. Ou seja, um abismo está levando ele ao quê? Ah, pastor, mas esse problema não tem cura, não tem jeito não, meu amigo. Você crê em Deus, se levanta. A palavra do Senhor diz para a gente resistir ao diabo. E o que é o diabo? Tudo que não presta. Tudo que é mal na sua vida é do diabo. Não sei como entrou, não sei como foi, mas tudo que é mal, você tem que pagar aquilo ali e trazer para você. Porque o diabo é bom, gente? O diabo é bom? O diabo não presta. Então tudo que é mal, para mim é diabo. E ache ruim quem quiser. Entendeu? A Bíblia diz: resistir ao diabo e o quê? Pronto. Se a pessoa resiste ao diabo e o diabo foge, se ela resistir a outra coisa da mal, não vai fugir também? Vai ou não vai? Vai. Então você tem que se levantar. Você tem que se levantar. Não é olhar para o problema, para a dificuldade e falar: mas isso é maior que eu não consigo, eu não aguento. Não, meu amigo. Você tem que dizer o seguinte: ó, o problema pode ser até grande, mas o meu Deus é o quê? É maior. Você tem que fazer que nem o Davi. O rei quis entristecer o coração de Davi, quis amolecer Davi,
quis impedir Davi, e Davi falou assim: ó rei, eu vou contra esse gigante, mas o Senhor dos exércitos vai me dar ele nas minhas mãos. Você está diante do problema, mas você muitas vezes quer lutar sozinho, ou nem luta. Não. Deus falou para Josué: Josué, levanta-te, te põe de pé. Te põe de pé. E aí ele vem aqui e diz, ó: porque tu e esse povo precisa passar quem? O Jordão. Ou seja, na caminhada até a terra prometida, ó, nesse percurso aqui, havia ali o quê? Um Jordão no meio. E aquele Jordão ali, o povo de Israel precisava vencer. Precisava passar. Aquele Jordão ali estava como se fosse uma barreira, como se fosse algo que poderia impedir o povo de Deus de quê, pessoal? Chegar. Aprende uma coisa, irmãos, ó, da sua saída do Egito até a terra prometida, ali vai ter um deserto, ali vai ter vários levantes contra você, e ali também vai ter um Jordãozinho. Você imagine agora ali aquela população toda. Todo mundo ali sabia nadar, pessoal? Eu acredito que nem todos ali sabiam nadar. Amém, gente? Mas todo mundo precisava o quê, pessoal? Passar o Jordão. E agora era a responsabilidade de quem? A igreja. Deus queria cumprir a promessa dele. Como Deus também quer cumprir na sua vida essa promessa. Aquilo que Deus te prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir. Agora você precisa se levantar. Você precisa se animar, se pôr de pé. Amém, igreja? Deus quer te conduzir até a terra prometida. E qual é a terra prometida hoje, pessoal? A terra prometida hoje significa a salvação, a vida eterna. Mas Deus quer te fazer chegar lá. Qual é o Jordão que você precisa passar? Qual é o Jordão que você vai ter que passar por cima dele para chegar na terra prometida? Está diante de você. É algum tipo de problema, é alguma situação que você tem vivido, que você precisa quebrar, que você precisa vencer, para você chegar à terra prometida. Ou você vai ficar olhando para o Jordão e falar assim: mas eu não sei nadar, eu não vou conseguir, não tem nenhuma canoazinha aqui para me remar para chegar do outro lado. Não tem nenhuma pessoa aqui para me pongar nas costas e me levar. Cuidado, que a pessoa que você pode botar nas costas é o escorpião. Você já viu aquela ilustração do sapo e do escorpião? Quem já viu aí? Né? Não disse que estava a enchente lá, o rio estava cheio, e o escorpião chegou para o sapo que ia atravessar para o outro lado. Ô amigo, o sapo, me dá carona. O sapo: rapaz, não, que você é escorpião, você vai querer me ferroar aí, me picar, e aí depois? Não, rapaz, eu sou doido, se eu fizer isso eu vou morrer o quê? Morrer afogado. Aí ele jogou a conversa bonita, o sapo foi e caiu na dele. O sapo: vai, sobe nas costas. Ele subiu nas costas. Aí vai, chega no meio do rio, o escorpião faz o quê? Tá. O sapo: rapaz, o que é que você fez? Ele: é porque eu não perdi minha natureza. Cuidado com o que você vai querer levar nas costas. Cuidado, gente. Então observe aí, pessoal. E a pessoa está diante do Jordão dela ali, mas ela precisa do quê? Você tem que vencer, meu irmão, agora. Ah, mas
Deus sabe da minha capacidade, Deus sabe, mas Deus quer cumprir em você a promessa dele, irmão. Deus quer cumprir na tua vida a promessa dele. E se ele te escolheu dentro da sua casa, onde você vive, é porque ele sabe que você pode se esforçar para que em você ele cumpra. E você vai parar, vai cruzar o braço agora? Não, meu irmão. Você vai ficar olhando para a dificuldade e baixar a cabeça? Não. Se levanta, meu irmão. Se levanta. Se põe de pé. Se põe na posição. Amém, pessoal? Se anima. Pastor, mas eu não tenho força. Faz que nem Davi. Toda a vida, Davi se esforçou em quem? Em Cristo. É você que tem agora que se levantar. Ou você quer que Deus desça do céu, pegue você pelo braço e embora e te joga do outro lado? Não, meu irmão. Aquilo que cabe a você fazer, é você quem tem que fazer. Deus vai fazer por você e por mim aquilo que nós não temos o quê? Capacidade. Quando você diz, meu Deus, eu cheguei aqui agora, daqui para frente, como é que eu faço? Aí ele age. Mas você precisa se levantar, você precisa tomar posição. E sabe por que isso? Dá um pulinho aqui para o versículo de número 6. Vamos lá. Só para a gente fechar aqui. Versículo de número 6. O que é que ele diz aqui? Esforça-te e tem o quê? Ó. Porque tu farás a este povo herdar o que, gente? Que eu o quê? Lhes daria. Pronto. Olha o que Deus falou para Josué. Quem é que tinha que se esforçar? Pessoal. Quem era que tinha que se esforçar? Não era o Josué? Observe que Deus não falou para ele, fica aí triste, chorando aí, lamentando a morte, e pode deixar que eu vou fazer tudo para você. Foi assim? Não. Levanta-te, esforça-te e tem bom ânimo, viu? Se alegre. Olha que coisa linda, gente. Se alegre, não é para ficar triste. Tem gente que quer ficar o quê? Que até tenta se levantar, né? Mas se levanta com mau humor. É assim? Tem gente que é mau humor até para vir na igreja. Ela se levanta, mas na hora de pegar, comeu a cara feia, fechada. Aprende. Alegrei quando me disseram o quê? Você tem que se alegrar. Você tem que se levantar e vir para a igreja feliz, alegre. Eita, glória a Deus. Hoje é dia de eu louvar. Hoje é dia de eu adorar a Deus. Deus falou com eles: se levante, se esforce, porque tem coisas na nossa vida que nós precisamos fazer um esforço a mais, que nós precisamos ter uma dedicação a mais, e a Bíblia diz que toda obra tem a tua recompensa. Tem bom ânimo, se alegra, se alegre, mas está difícil, mas se alegre. Bota aquele sorrisão no rosto, dá uns glórias, bate palma, cante o louvor, confia no seu Deus e segue, porque Jesus Cristo é a razão de quem? Da nossa alegria. Amém, pessoal? Então se anima. E aí ele diz aqui, porque você fará esse povo o que, gente? Herdar a terra. É você que vai lutar pela sua casa. É você que tem a responsabilidade de lutar pela sua família.
Mas pastor, eu já falei, não, agora você tem que aprender a orar. A entrar no mundo espiritual para querer tirar a dureza lá do coração daquela pessoa. É você que vai se esforçar. Ah, mas quanto tempo, pastor, meu amigo? Não fica pensando no tempo, não. Porque a Bíblia diz para a gente que aquele que olha para o tempo não semeará. E o que olha para as nuvens não ceifará. A pessoa fica olhando para o tempo, vai chover hoje. Menino, vai vir um temporal ali. Eu não vou nem plantar, não vou nem botar semente. Aí vai chegar a época da colheita e não vai ter o que para colher lá. Ou então cá atrás ela até plantou, né? Ela até plantou. Aí está na época da colheita. Aí ela olha para o tempo lá e fala assim: rapaz, olha, eu ia até colher hoje, mas não vou para o campo não. Por quê? Porque se eu for para o campo ali, aquela chuva pode me pegar. Aquela chuva pode me pegar. E aí? E se eu gripar? E se eu pegar um resfriado? Acontece isso ou não? Tem gente que o céu nublou. A água nem caiu. Não vou para a igreja não. Vai cair o maior temporal. E às vezes nem vem. Nem chove. Bastou ela ver a nuvem carregada. Ela, misericórdia. Vai alagar Salvador. Vai alagar Pirajá. E não vai para a igreja, irmão. Ela fez o quê? Deixou de plantar e deixou de quê? De colher. Olhou para o tempo. Ela deixou de plantar e deixou de colher. Esse tempo aqui significa também para você o cansaço. Naquele dia que você chega do trabalho bastante cansado e você faz o quê? Ah, não vou para a igreja não. Deus sabe que eu estou o quê? Cansado. Aí você nem planta, nem colhe. Então se levanta diante da dificuldade que você tem vivido. Se anima. Seja ela qual for o problema, irmãos. Não importa se é um problema de saúde, não importa se é um problema financeiro, mas se levante, se alegre. Você tem um Deus que Ele quer te dar vitória. Você tem um Deus que quer fazer você vencer. Está escrito no livro do profeta Isaías. Ele diz para a gente: porque assim como desce a chuva e a neve do céu e molha a terra, e faz a terra brotar, dar suas novidades, assim será toda palavra que sair de onde, gente? Gente, você tem que acreditar na palavra de Deus. Toda palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim o que, pessoal? Você não pode permitir que a palavra de Deus volte para Ele vazia, irmãos. Ele está dizendo, ela saiu, ela não vai voltar para mim, mas ela vai se cumprir naquilo para que eu enviei, naquilo que me apraz. Ou seja, aquilo que me alegra, que me dá satisfação, prazer. E o que é que você entende que dá prazer e satisfação a Deus? Não é ver você com a sua vida abençoada? Sim ou não? Não é ver você alcançando as bênçãos dele? E não é principalmente você alcançar a salvação em Cristo? Então, gente, se alegre, se esforce, se levante, se põe de pé, e Deus é contigo para te dar grandes vitórias em Cristo Jesus. Amém? Graças a Deus. Isso. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome.